do Missão Educar, estamos mais uma vez aqui no programa onde a estrela principal é a educação. E você é o convidado, é o participante principal. Então participe com a gente. Aí na telinha da UpTV, põe o seu nome aí, o seu e-mail, mande a sua pergunta, a sua história, a sua opinião. Nós queremos saber o que você tem para nos dizer sobre educação. E não se esqueça, nós também temos um grupo no Facebook, Missão Educar. Entre lá, verifique, conheça o nosso pessoal e participe. Nós estamos aqui hoje, num dia muito especial. Um dia que a gente vai trazer uma pauta, assim, realmente fascinante para muita gente, né? Eu conheço pouca gente que, quando ouve falar de circo, não fica encantado. O circo é um sonho das crianças, né? E as crianças que permanecem na gente, sempre, elas estão sempre com a sua lembrança, a sua mente voltada para os bons tempos em que nós íamos no circo, né? E teremos também hoje, vamos falar aí da agenda do professor Liceu Moreira. Esse professor Liceu Moreira está de férias ainda, está lá no sul de Minas, mas de vez em quando vai para Pernambuco, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Mato Grosso. Ele é descansar e trabalhar ao mesmo tempo. Um abraço para você, professor Liceu Moreira. Vamos falar da agenda dele, para você saber aí quais são as próximas atividades. E também vamos dar a última chamada para o concurso literário HJS. Dia 22 de julho agora, encerram essas inscrições gratuitas, voltados para jovens da 9ª série e do curso médio, para fazer uma redação sobre miscigenação na América do Sul, que é um tema bárbaro, lindo. Então, para a gente falar aqui do circo como educador também, né, do ludicismo pedagógico, nós temos aqui uma das grandes damas do circo brasileiro, que eu vou cumprimentar agora. Boa tarde, Marlene Querubim. Boa tarde, Serrano. Prazer estar aqui. Tudo nosso. Marlene Querubim, ela é muito conhecida já, mas se por acaso você não se lembra, Marlene Querubim, ela fundou o Circo Espacial, que é um dos nossos principais circos brasileiros, aliás, de todos os tempos, em 85. Criou 2 filhos no circo, e um deles é um grande artista, que um dia, quem sabe, ele virá aqui também para conversar com a gente. Você vê que ele não fala, porque ele faz espetáculo em que ele entretém o público sem falar uma palavra, né? Mas quem sabe ele vem aqui um dia falar com a gente. Marlene Querubim, o seu circo, que é fascinante, que é visto por tanta gente, que já tem tanto tempo, já vão por 30 anos no ano que vem, né? Exatamente. Mas eu estive lá, alguns amigos meus estiveram lá também, educadores inclusive, e é corrente entre nós todos que o seu circo é altamente educativo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Na verdade, eu acho que o circo e os seus saberes, ele, servindo de exemplo muitas vezes na sua habilidade, na sua concepção do espetáculo, do seu dia a dia, acaba sendo o educador, né? Involuntariamente, nem sempre esse é o principal norte do circense. O circense muitas vezes nem tem consciência desse papel que ele tem de educador. Mas vamos voltar um pouco na história. Eu acho que os saberes circense e a educação de geração em geração foram passados, né, simultaneamente. Eu acho que essa forma mágica de passar os saberes circense não tem nada melhor do que ser um educador passando esses saberes. Então, o seu circo, pelo menos os espetáculos que eu vi, não sei se existem outros, mas eu vi que ele é muito voltado para a criança, né? A criança se diverte muito, mas o que me encantou foi que é algo muito saudável. É tudo muito limpinho. Quando eu falo limpinho, eu digo as piadas, o que aparece, né? Ali a gente vê que até tem casais que trabalham juntos, né? Tem jovens. Então eu percebo que há um cuidado. No seu caso, acho que é voluntário. Você tem todo um cuidado, eu tenho. né? Na verdade, eu acho que quando você trabalha para a família, e esse é o objetivo principal do Circo Espacial, trabalhar para a família. Não é só para a criança. Quando o nosso espectador vai ao circo, na verdade, ele congrega a família. Vai o pai, vai a mãe, vai os filhos, vai a família moderna, porque hoje nós temos outro tipo de família, não somente aquela família tradicional. Então, nós também temos que respeitar essa família moderna que vai ao circo. E, principalmente, eu acho que você tem que passar seus valores éticos, morais, sem nada muito forte. Na magia, na fantasia. E o apelativo, para mim, não me agrada. Eu acho que um espetáculo você tem que usar palavrões, cenas obscenas. Você não está tendo artístico aí. Você está usando de recurso que, quando falta arte.
Eu digo quando você começa a usar palavrão em cena ou cenas que não são convenientes, digamos assim, moralmente, é porque você está faltando alguma qualidade artística. Quando você faz o puro, aquilo que você está falando do Pepé. O Pepé, na verdade, é o também palhaço do Circo Espacial. Ele faz o espetáculo de 1h20 sem usar nada que agrida moralmente. Ele faz o espetáculo para a família. E assim também é o princípio do Circo Espacial. Exatamente, trabalha a mãe, trabalha o esposo, trabalha os filhos no picadeiro para outra família. Então você também tem que servir de exemplo. Qual é o exemplo que nós mostramos dentro do espetáculo? A alegria, a superação, o desafio. Então tudo isso a gente mostra naquele espetáculo, onde nós procuramos superar a habilidade humana, cada vez desafiando mais, mostrando o talento. Eu incentivo muito nossos jovens artistas a ter uma profissão primária, que é a profissão de circo, e ter também a sua profissão secundária, que é se formar em alguma universidade que ele goste. Sei lá, literatura, engenharia, educação física, direito, qualquer coisa. Eu incentivo sempre o jovem que nasceram no Circo Espacial, que agora completa 30 anos, nós já temos 2 gerações, estamos indo para a 3ª geração de jovens que se formam no circo. Eu acho que isso é o principal, e eu acho que isso é uma maneira de educar também. Mas sem dúvida alguma. Então, e aí eu estava falando com vocês sobre ludicismo pedagógico, né? E é uma vertente da pedagogia. Agora, onde ele está? Ele está no recreacionismo, né? Ele está... você tem escolas em que existem momentos, né, em que o professor, tanto na creche como no infantil, como no Fundamental 1, o professor faz alguma coisa nesse sentido. Mas a gente percebe a dificuldade que os professores têm para serem esses animadores, né? Nem todos eles têm talento para isso, né? Não faz parte da natureza dele fazer isso. E a gente vê que no circo, isso acontece com total naturalidade. Todo mundo que está no circo parece que... Você falou de superar as habilidades humanas, né? Existe isso, há uma superação de habilidades humanas. Mas também é uma superação na comunicação, né? Na comunicação facial, na comunicação corporal, não é? Então, eu acho que a grande diferença está nisso, que na verdade nós vamos educando e vamos ensinando nossos filhos desde jovem. Inclusive existe uma lei pelo país aí que estão querendo aprovar, e eu até aproveito esse programa que é um programa de educar, que é um protesto. Na verdade, estão querendo tirar a criança de circo do picadeiro. Então, existe uma grande confusão aí. Nossos filhos brincam de circo. Eles não são profissionais que trabalham das 8 da manhã à meia-noite. Eles entram no espetáculo 2 minutos, 3 minutos, sempre incentivando que a criança tem que começar de cedo. Porque justamente quando ele chega na idade adulta, ele faz aquilo com tanta naturalidade que ele aprendeu. E aí ele se torna um profissional diferente. Né? Enquanto que, se ele tiver que começar a dar seus primeiros passos aos 16, aos 18, aos 20 anos no picadeiro, ele vai atingir a maturidade quando tiver com 30, 35 anos. Então, a nossa criança brinca de circo. E é muito difícil. A gente existe quando nós proibimos, você não vai entrar no picadeiro. Nossa, é uma briga, uma choradeira, porque a criança está brincando. Quando ela está entrando lá dentro do picadeiro, quando ela começa a entrar com os pais, ou com o irmão, ou fazendo parte de alguma produção, aquilo é tão lúdico, aquilo é tão maravilhoso, ele se sente tão importante, tão gratificante, que ele sempre quer aprender algo a mais. Então, se ele aprende a fazer uma cambalhota, ele quer aprender a dar um salto. Se ele aprende a dar um salto, ele quer aprender... Então, sempre ele está aprendendo algo e passando isso e compartilhando também com outras crianças. Então, olha, vamos mostrar um pouquinho, Guilherme. Vamos mostrar um pouquinho do Circo Espacial, mostrar algumas fotografias que nós temos aí. A gente vai passando as fotografias e a Marlene vai comentando, né? Esse é o elenco do espetáculo 25 anos. Ah, tá. Perfeito. Muito bonito, né? Aí está o circo por dentro. Circo por dentro, com aquela multidão ali em volta. Isso, essa é a arquibancada, né, o picadeiro, para aqueles que não conhecem a arquitetura circense. Na verdade, essa não é a lona do Circo Espacial, mas é um circo magnífico, belíssimo, que tem a arquibancada em volta e o picadeiro ao centro, o circo tradicional que nós chamamos. Ah, tá. Esse também é um circo, acho que é o Circo Zani, esse é o circo que está, acho que no Tabuão. É. Esse é o Circo Espacial por dentro, Sim. que é uma arquibancada toda de alumínio, com cadeiras de plástico e o picadeiro ao centro. Perfeito. Esse também é uma troupe, acho que é do Circo Zani. Pingolé, o palhaço do Circo Espacial. Esse Pingolé é da tua família, não é? O Pingolé é meu irmão, era bancário e pegou a troupe do Circo Espacial há 27 anos. Ele é um sucesso lá, né? Esse é o Pepé. É o Peterson Jardim, que é o famoso Pepé, que eu falei para vocês que ele faz uma peça de 1h30, sem uma palavra, e todo mundo morre de se divertir lá com ele.
Na verdade, o grande norte dele é a criatividade, né? É criatividade. Esse é o final do espetáculo do Circo Espacial 25 anos, que estaremos agora também em Piracicaba, no Festival de Circo. Ah, é? É um festival muito importante que a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo realiza, e nós somos convidados especial dessa temporada, dia 28 de agosto. 28 de agosto, então, tem circo lá em Piracicaba. Lá em Piracicaba também. Que maravilha. Elaine, É contorcionista, isso, quando eu vejo isso, eu falo, como é que pode, né? Como é que consegue fazer isso, né? Esse contorcionismo. a nossa produção do bambu, É. tecido aéreo, que hoje é muito também utilizado nas academias. Muitas pessoas estão aprendendo o tecido na academia como atividade física, mas é um exercício muito difícil. O trapézio. Esse aqui é aquele momento que um solta, outro vai para o outro Exatamente. lado. Essa é a confiança que tem que ter, né? Na verdade, Olha, quando você confia no tem. seu profissional, você larga a sua vida na mão dele. Eu sempre brinco que o trapézio é a melhor referência de confiança, porque você tem que, se for casal, por exemplo, não pode dar brigado, né? Você imagina a sua vida está na mão dele. Perfeito. O neon é Então, isso é uma coisa mais recente, né? Quer dizer, para mim, que sou leigo... Trapézio? Não, esse neon, O né? neon a gente criou, foi uma coreografia que nós criamos exatamente para o final do espetáculo 25 anos. Porque dá uma vida diferente, né? Um efeito visual, né? Na verdade, nós começamos o espetáculo de 25 anos na pré-história, O Homem das Cavernas, e terminamos na Era Espacial. Eu vi esse espetáculo. E para ilustrar essa temática, a gente usou o neon como final do espetáculo. Nós, na verdade, estamos agora com um espetáculo novo, que estreamos agora em Interlagos, lá na Guarapiranga, que se chama Variedades Elementos, né? Brincando um pouco com os elementos da Terra. Ah, é? Água, fogo, terra e ar, né? Puxa, que bacana. É o espetáculo desse ano. Então, o Espacial está em Guarapiranga, né? Onde fica ali? É a Avenida Atlântica 2800, na zona sul de São Paulo, ao lado da represa Guarapiranga. Ela fica entre essa Avenida Guarapiranga, essa Avenida Atlântica fica entre a Guarapiranga e o Autódromo de Interlagos. Bem fácil. Ah. Local maravilhoso. Eu convido todo mundo, inclusive, eu brinco sempre que a Prefeitura de São Paulo devia me pagar porque eu gero turismo na capital, porque sempre os nossos espectadores atravessam a cidade atrás. Esse fim de semana eu recebi gente de Campinas, da Zona Leste, de Guarulhos, aqui do Grande ABC, que a gente tem muitos espectadores do ABC, e realmente a represa de Guarapiranga tem uns restaurantes belíssimos, que você pode almoçar com a família e depois ir para o circo. Sem dúvida. Então eu recomendo. Ah, com certeza. Então, Marlene, como é que vocês fazem com as crianças? Porque o circo é uma grande família, né? E como é que você criou 2 filhos no circo? Criei 2 filhos no circo. Como é que você fez isso? Como é que é essa convivência da criança com o circo itinerante? Como é que você consegue dar continuidade à educação? Antigamente, as companhias e as companhias internacionais usam o mesmo método. Eles contratam uma professora que alfabetiza as crianças e fica até, digamos, a 4ª ou 5ª série hoje. Que é? Nós não. Nós, na verdade, adotamos o contrário. Nós e a grande maioria do circo do Brasil. Nós mandamos nossas crianças para o colégio. Existe uma lei federal que protege o filho de circense e de militar, graças a Deus, assim nós nunca ficamos sem aula, né, para nossos filhos. Então, o colégio mais próximo do circo, ele é obrigado a aceitar a criança de circo. Eu acho que é uma troca enriquecedora. Por quê? O que nós observamos é que as crianças de circo têm tanta experiência em conhecer as cidades, em conhecer cultura, em conhecer gastronomia. A troca é tão grande que a sala, que a princípio aquele medo que a professora tem em receber a criança de circo, de achar que ela não acompanha, que ela vai trazer algum problema para a classe, se torna assim um exemplo. Porque a criança de circo, ela é aplicada, ela tem que estudar mais, porque muitas vezes o conteúdo que ela chega naquela cidade está adiantado ou está atrasado. Então, as mães de circo estão de parabéns, porque elas acompanham, elas têm mais tempo, uma vez que elas trabalham no mesmo local, não precisa sair do circo. Então, eu digo que a família do circo ela tem um pouco mais de tempo para vivenciar o dia a dia com as crianças. E assim a educação não é que é fácil, muito pelo contrário, ela é difícil, mas com a colaboração, nós temos inúmeras crianças hoje que acompanham o circo no Brasil inteiro, que estão acompanhando as séries muito bem, têm notas altas, e muitos dos nossos adolescentes hoje são formados em universidade, que é um exemplo, na verdade. Então, eu brinco o seguinte, quem gosta de estudar, ela gosta em qualquer circunstância, e não é no circo que ele vai deixar de estudar. Com certeza. O seu circo recebe muitas escolas, né? Recebemos. Nós temos um trabalho que eu dedico à matiné escolar, que eu chamo, porque eu acho que essa
fomentação de levar a criança para conhecer o espetáculo, para se habituar a ir ao circo, conhecer os elementos do circo, conhecer os saberes. Eu acho que a vivência, quando você entra no circo, você sente o cheiro da pipoca, você pisa na serragem, as crianças vão tocando, é muito lindo. Eu me emociono cada vez. Na verdade, toda vez que eu recebo as escolas no circo, eu fico assim, emocionado de ver o olhar que a criança tem para a lona, para o colorido, para a serragem que ela pisa, que ela sente o cheiro. Então, acho que essas lembranças são eternas. São lembranças maravilhosas. E olha, nós também sentimos a mesma coisa, viu? Ai, que bom. A gente vai no circo, você pisa na serragem, você vê aquela lona, né? Você vê a arquibancada, você vê aqueles desenhos que tem, as estrelas, aquelas coisas. Você está em outro mundo. Exatamente. Você está num outro mundo completamente diferente. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Eu acho que a obrigação do circo é fazer com que a pessoa que vai viver essa experiência, ela esqueça de tudo. Tudo o estresse que está passando, algo que está aborrecendo, e que ela, ao entrar ao circo, aquelas 2 horas, 1h40, 2 horas, 2h10, que ela permanece no circo, ela tem que viver um mundo à parte, ela tem que sonhar. Eu acho que é a obrigação nossa, como circense, como artista, como diretores, como gestores de circo, a nossa preocupação é essa. O que eu posso fazer para levar a alegria, a fantasia e o sonho? Nós temos que sonhar. O mundo está muito triste hoje, muito real. Eu acho que o circo não pode perder essa magia de levar esse encantamento. Então, e como é que funciona isso? Para as escolas que tiverem interesse em ir ao circo espacial, como eles fazem? Nós temos uma agenda, liga para o telefone do circo, ou manda um e-mail para o espacial@espacial.com.br e agenda. Né? A gente tem uma agenda já, tem agora no final do mês tem o matiné, em agosto tem, porque agora ficou meio confuso por causa da Copa. Né? Então agora nós estamos readaptando a nossa agenda de matiné escolar. Mas nós recebemos e é muito gratificante. E na verdade um outro trabalho que é feito no circo, Serrano, que eu faço questão de falar, eu até brinco assim que eu vou receber uma faixa rainha dos estudantes. Porque a gente recebe muito estudante porque fazem TCC no circo. Então essa a curiosidade que as pessoas têm, e eu faço questão de compartilhar isso com a sociedade. Ora é estudante de educação física, ora é estudante de pedagogia, ora é estudante de engenharia, ora jornalismo eu já atendi, eu acho que mais de 1000, você entende? Porque as pessoas têm curiosidade de saber como nós vivemos, sociologia, como nós vivemos, o que nós pensamos, como é o nosso relacionamento, como é viver no circo, atrás dos bastidores, né? Então, eu tenho recebido muito. Eu até brinco, nós temos o Centro de Memória do Circo, que eu faço questão de convidar todos para conhecer aqui em São Paulo, na Galeria Olido, que é o nosso Museu do Circo, o Centro de Memória do Circo. E ali tem guardado todos os TCC, fotos, vídeos, a história do circo brasileiro está no centro. E ali também está arquivado esses depoimentos, que é importante as pessoas conhecerem um pouco da vida do circense. E tem um site esse centro? Tem www.Centro de Memória do Circo. Eu acho isso muito importante porque uma coisa que acontece é que muita gente não tem a oportunidade de ir a circo, não sabe bem o que é circo, fica distante do circo, né? E eu, por exemplo, Marlene, fui muito feliz porque eu cresci vendo um programa de televisão que era um programa de circo. Era o Circo da Arrelia. O Circo da Arrelia. Não é? Então eu conheci um pouquinho de circo, claro, era televisão, estúdio, né? Lógico. Mas eu vi um pouquinho na televisão, isso que me chamou muita atenção. Ele era maravilhoso, ele pimentinha. Depois veio o Bambalalão. Na verdade, eu acho que o circo, existe até um livro do Boni, que falava da importância do circo na TV brasileira. Porque muitos artistas de circo formaram a televisão, inclusive a Globo. Porque no começo, na verdade, o circense ele contribuiu para o cinema, para a música e para a televisão, sem dúvida. E eu acho que esses programas que mostravam o circo, que mostravam o palhaço, é muito importante, porque desperta o interesse na pessoa em ir para o espetáculo, né? Sem dúvida, e a gente sabe que o circo forma grandes atores mesmo, né? Grandes atores, grandes bailarinos, enfim. É que o pessoal, às vezes, só conhece esse artista depois que ele vai para o meio de comunicação de massa. Que é o caso do Domingo Montanher, agora que está o Fernando, né, e outros, o Fernando Sampaio e outros artistas que vieram do circo e se projetaram. Porque, na verdade, o circo prepara, né? Eu acho que o artista de circo, ele tem, além de preparar seu corpo, né, por causa da habilidade,
ele prepara também para atuar, né? Porque quando você tem uma plateia ali, 2.000, 3.000 pessoas, você tem que representar muito bem aquela sua cena, aquele seu número. Então ele está preparado para participar de cinema, televisão, de qualquer meio de comunicação. E eu imagino, né, que um artista de circo que faz o seu número, né, ele quando ele percebe a reação do público, hoje, agora que ele está realizando o número, se talvez essa reação for diferente daquela que foi anteontem, não sei, se de repente mexe com o sujeito, se ele já está tão acostumado que há uma oscilação e vai numa boa, enfim, acaba se preparando o espírito dele para reagir em relação ao público também, né? Eu digo que o circo é uma pesquisa permanente. Nós temos a oportunidade de avaliar a cada espetáculo, se aquele número agradou, se não agradou, e aí conseguir um norte, conseguir uma linha, né, atenuante. Quer dizer, esse número está agradando em tal momento não está agradando, vamos cortar, vamos modificá-lo. Então, quando você estreia um espetáculo novo ou um número novo, ele tem um tempo de avaliação. Claro, depois ele já entra no ritmo e vai embora para toda. Porque a gente tem muitas sessões, então você pode fazer muito público diferente, você pode realmente avaliar sempre. E eu digo uma coisa a mais, eu acho que o circo no Brasil foi o berço de todas as artes. Porque no começo, há 100 anos, há 70 anos, há 50 anos, nós não tínhamos outra informação que chegava. E não temos ainda em muitas cidades no interior que a novidade, tanto de vestiário, de música, de visual, é trazida na cidade, até de carros. Muito antigamente o circo chegava na cidade com as novidades. Então, no interior, muitas vezes a informação, hoje com o advento da internet, claro que não, porque tem bastante, mas o espetáculo ao vivo, lá no interior do Amazonas, no Acre, no Mato Grosso, chega através do circo. Verdade. Então, o circo ele é um canal de comunicação muito forte culturalmente. Com certeza. E ainda bem, né? Eu acho que muitas comunidades dependem do circo, até para espetáculos, vamos dizer, teatrais, né? Exatamente, o circo-teatro. Tem o circo-teatro também, né? Que leva a cultura muito para a população dos interiores por aí. Então, gente, eu vou agora pedir para a Marlene, só que nos acompanha mais um pouquinho aqui, porque a gente vai agora falar, vamos puxar aquela última chamada, né? A respeito do concurso literário. E a Marlene, eu sei que ela gosta muito, porque ela também é escritora. A Marlene tem aí... Então, essa é o cartaz do concurso, né? A gente vai colocar já para vocês aí o site. Então, já está aí. O link do site já está aí. Vamos manter no ar aí na tela. Então, é o seguinte, gente. Concurso literário, com inscrições gratuitas e tem premiação muito interessante para jovens da 9ª série e do colégio, das 3 séries do colégio. E o tema da redação é a miscigenação na América do Sul. Essas discussões iam até o dia 15, amanhã, e foram postergadas para até o dia 22. Então, quem não se inscreveu ainda, dá tempo de se inscrever, de preparar a sua redação. E, além do mais, é um tema que você vai ter para estudar também. Se você vai pesquisar para fazer a redação, você vai descobrir que beleza de história é essa nossa, história real da miscigenação na América do Sul. Ok? Então, vamos voltar agora. A Marlene falou aqui agora há pouco que ela fez um espetáculo que ela contava a história da humanidade. Né, Marlene? E esse espetáculo, ele continua sendo mostrado, de vez em quando ele reaparece, aquele que mostra desde as origens do homem. Nós temos dois espetáculos em cartaz atualmente. Esse espetáculo que conta a história do circo através da humanidade, começa na pré-história, vai até a conquista espacial, e temos esse outro espetáculo que chama Variedades, com os elementos. E eu queria não deixar de falar, que eu esqueci, quando estava falando de escola, Serrano, que nós temos hoje, de 30 anos para cá, 3 décadas, as escolas de circo no Brasil, que forma principalmente as escolas de cunho social, que insere na sociedade muitas vezes aquela criança que não tem oportunidade nenhuma, não tem objetivo, não tem motivação para crescimento, ela vê no aprendizado das habilidades circense um futuro melhor. Então, as escolas de circo no Brasil, eu não podia deixar de falar sobre isso. E como funciona isso? Porque eu tenho saudade de uma escola que eu conheci porque eu passava sempre por ela na Marginal Pinheiros,
que era Picadeiro, Picadeiro, né? exatamente. Mas eu não conheço, eu particularmente não conheço, até ia lhe perguntar se existe escola de circo hoje. Na verdade, nós temos muitas escolas de circo no Brasil. Nós temos a Escola Nacional no Rio de Janeiro, né, que é uma referência, que é a única escola pública. Nós temos uma outra escola chamada Crescer e Viver, que é uma escola que tem um trabalho belíssimo de cunho social. Nós temos várias escolas em São Paulo hoje, algumas de cunho social, outra profissionalizante, e aí eu vou te explicar qual é a diferença. Na verdade, a de cunho social, ela não tem obrigatoriamente a função de formar o indivíduo. Ela usa a técnica circense para tirar ele da exclusão social. Então, vai usar o circo como ferramenta pedagógica. Nós temos as escolas profissionais, que daí é bem sério, porque na verdade vão estar formando os profissionais, né? E aí tem que ter no mínimo 4 anos de duração, tem que ter toda uma carga horária, tem que ter a história do circo, além de todas as outras matérias envolvidas com a parte do físico, né? E aí também tem algumas escolas de educação física que estão se especializando em circo, que no caso nós temos a Unicamp, que tem uma bela escola de circo lá também. Estão surgindo as primeiras escolas superiores de circo no Brasil. Então, eu tenho acompanhado tudo isso com uma grande preocupação e uma grande felicidade. Eu acho que a escola forma, né, novos profissionais e nós temos que estar acompanhando. Por outro lado, também, a escola permanente do circo, nós chamamos, são as escolas que os nossos profissionais saem do picadeiro do circo. E o Espacial é um exemplo disso. Em 30 anos, acho que ele formou mais de 500 profissionais que hoje estão nos maiores e melhores circos do mundo inteiro. Então, até eu brinco de vez em quando, falar o Soleil. O Soleil tem vários artistas nossos no Soleil. Que saíram do Espacial, foram para o Soleil, o Ringley e vários outros circos da Europa, né? Então, acho que isso é muito, muito prazeroso e muito orgulhoso para nós brasileiros quando a gente consegue ter um circo de nível internacional. Nós temos hoje vários artistas que fazem Globo da Morte da Europa que são brasileiros. Então, nos enche de orgulho. Eu acho que a qualidade do circo brasileiro é muito boa hoje. Que maravilha. Então, olha, isso foi uma notícia que eu não sabia, fiquei contente de saber. Nós temos escolas de circo. E essas que têm atendimento mais voltado para o social, elas juntam as duas coisas. Elas podem não ter uma aplicação tão séria, tão forte na parte de formação, mas é claro que sempre alguma coisa fica, né, Não sempre, não, e é motivo, inclusive, para depois esse indivíduo, esse aluno, passar por uma escola profissionalizante. Então, é o primeiro contato que tem com o circo e o próprio encantamento com o circo, né? Sem dúvida alguma. Então, agora a gente vai passar um vídeo sobre o circo espacial, para que você possa conhecer melhor esse circo fantástico. O Guilherme vai colocar para a gente lá um vídeo. Ok, Guilherme? Vamos lá, então. Um circo diferente chegou, trazendo a novidade a você. O circo espacial chegou, a nave espacial vai decolar. Perigo, emoção e fantasia, tem muita cor, muita magia. Sob a luna colorida vem, o circo espacial chegou. Chegou, o show vai começar. Tem trapezista, malabarista, no picadeiro a vida por um triz. O bom do circo é que a gente sai sempre feliz. Circo espacial. Um circo diferente chegou, trazendo a novidade a você. Interessante, né? Nós temos um probleminha técnico, eu não sei qual a origem dele, mas acho que deu para vocês perceberem, né? Claramente, a variedade de atrações do circo, né? E aquele colorido maravilhoso que existe, né? Aí, gente, nós já temos aqui algumas participações chegando aqui no nosso computador. E você que está aí nos assistindo, nós temos aí mais ou menos uns 20 minutos de programa pela frente ainda. Dá tempo de você mandar sua pergunta, sua observação, a sua história, a sua opinião, tanto para a Marlene, como também no âmbito da educação como um todo, para a gente poder, então, levar para você essa informação. E você sabe que nós queremos contar a sua história aqui, aquilo que você vê
como educador, como pai, como aluno, porque as experiências daqui, elas se irradiam para todo o Brasil, para os países de língua portuguesa, nós temos várias pessoas nos vendo lá, como também para brasileiros que estão espalhados pelo mundo todo aí, né? Estão nos vendo também. E que vão ver depois, através da internet, o nosso programa, em qualquer dia e hora, bastando entrar no site da TV. Vamos ver quem nos escreveu aqui. Primeira participação de hoje. Vamos ver aqui quem é. Enquanto eu tento abrir aqui, eu não sei porque está demorando para abrir, isso acontece nos computadores. Mandar um alô especial para duas explicadoras nossas aqui, professoras, que sempre nos prestigiam. Uma é a professora Cleide Salomão. Ela é professora lá em Guarulhos, de alunos do Fundamental 1, que é bem o público que vai no Circo Espacial, né? Professora do Fundamental 1. E tem a professora Leonice Micali, de São Bernardo do Campo, que também, sempre que tem tempo, nos assiste aqui. E são pessoas que estão aí participando do nosso programa do lado de lá. Tem muita gente assim. E nós queremos que vocês, então, mandem realmente a sua história, a sua opinião, a sua colocação e a sua pergunta, né? A gente, às vezes, tem aí muita vontade de ajudar quem tem dúvidas, quem tem aí alguma necessidade de uma informação a mais. A gente, então, até vai buscar para você essa informação, se nós não soubermos explicar aqui para você, não soubermos colocar para você. Mas, então, só para quem acabou de chegar agora, que ligou na TV agora, nós estamos entrevistando Marlene Querubim, que é diretora e criadora do Circo Espacial, e que trabalha assiduamente no Circo Espacial, diariamente, sempre comandando toda aquela imensa quantidade de artistas, né, técnicos, de pessoal de apoio e tudo mais, e recebendo com muito carinho os professores que vão lá com as suas crianças, as famílias, enfim, todo o pessoal que tem interesse em ir até o Circo Espacial para conhecer aquele mundo encantado, né, que fica sempre pela gente. Ô, Guilherme, eu gostaria que você agora focalizasse na Marlene, para que eu possa fazer uma pergunta. Estamos aqui os dois juntos agora. Marlene, qual é a tua experiência no atendimento, que é uma coisa que eu sei que você não gosta que a gente fale muito aqui, mas a gente tem que falar porque é o mérito seu. A gente sabe que você acaba também facilitando a ida de crianças carentes para o seu circo, né? A gente sabe disso, né? Claro, com o maior prazer. Eu acho que, na verdade, é uma obrigação nossa, né, fazer uma contrapartida. Porque, muitas vezes, aquela criança não tem condições de ir ao circo, principalmente as creches, projetos sociais, né? Então, nós procuramos, através de, inclusive, alguns editais, que hoje nós temos editais no município, editais... durante 25 anos, eu banquei essas crianças. Durante 25 anos, sempre. Mas agora a gente tem, através de alguns editais do município, que a gente pode se inscrever, e a gente tem se inscrito para atender mais. Então, eu consegui ampliar muito. No ano passado, eu atendi 100 mil crianças gratuitamente. 100 mil. Meu Deus. Então, é um privilégio muito grande. Eu acho que quando você consegue atingir, primeiro, você tem duas vértices de atender dessa maneira. Você está formando um cidadão, né, está atendendo aquela expectativa de conhecer um espetáculo, de participar. E segundo, você está fazendo lá na frente um público para teatro, para circo, para shows. Porque o primeiro contato, aquela criança nunca foi em lugar nenhum. O primeiro contato que ela tem indo ao circo, ela vai se apaixonar. Ela vai se apaixonar pela música, pelo circo, pelo teatro. Então, eu assumi essa responsabilidade, faço com o maior prazer e tenho procurado cada vez mais parceiros para poder levar e inserir essas pessoas, né, de uma maneira fantástica. Olha, Marlene, então, 100 mil crianças, né, no ano passado. Exatamente. Fazendo conta, um pouquinho de conta aí, nós vamos para alguns milhões que ao longo dos anos já passaram pelo Circo Espacial, dessa maneira gratuita que você permitiu, que você possibilitou. Muitas. Na verdade, eu nem costumo fazer essa conta, porque eu digo que a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, né? Mas é um prazer. Na verdade, assim, eu fui assim, liberando, vamos liberar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Tem dia que fala assim, a minha irmã que cuida da parte, a Valdete que cuida da parte de escola, e a Maristela, e a Margarete, são 3,
Onde que eu vou colocar tantas crianças? Eu não quero nem saber. Agenda aí, abre a agenda e coloca. E eu queria deixar aqui meu agradecimento especial às professoras. Eu acho que muitas vezes a responsabilidade de pegar a criança, fazer um trabalho, eu acho que o trabalho lúdico que você faz antes, qual é a expectativa? O que você espera ver no circo? E aí as crianças desenham o palhaço, o mágico, o equilibrista, a bailarina. E aí depois a criança chega no circo e é impactada pela beleza do espetáculo. Né? Eu acho que não tem valor essa gratidão que eu tenho pelos professores, porque dá trabalho, não é fácil não. Tirar da escola, levar com ônibus, cuidar de todas as crianças. Nós temos um aparato todo preparado para receber lá, tem uma equipe muito grande que recebe as crianças, mas eu digo que eu agradeço às professoras por estar disposta a proporcionar essa lembrança para as crianças que vão para o resto da vida. Eu imagino que a professora também ela tem que fazer um trabalho social na própria escola, porque a gente sabe que tem escola que tem crianças que não tem dinheiro para condução, para você juntar, para arrumar o ônibus e tal. E elas fazem todo esse trabalho, e arrecadam, e fazem rifa, e isso, aquilo, outro, né? Então eu acho que os professores e a Marlene Curumim são parceiros que viabilizam para as crianças esse sonho, né, essa realização. Olha, Marlene, acho que você tem essa experiência, também tem, sempre houve uma primeira vez da vida da gente em que a gente foi num lugar grande, bonito, né? Eu vou te contar uma coisa, Sereno, e é isso que me faz lembrar sempre. Nós éramos, quando eu morava em Cascavel, no Paraná, somos em 8 irmãos. E meu pai teve um problema financeiro lá, perdeu toda a pequena fortuna que ele tinha e nós passamos a não ter nada. E aí meu pai e minha mãe trabalhavam, eram funcionário público e não tinham dinheiro para levar a gente ao circo. E o primeiro circo que foi na minha cidade chamava Circo Garcia. E naquela época era um circo enorme, lindo. E eu fui com as minhas irmãs e nós não tínhamos dinheiro para entrar no circo. E a gente andou em volta do circo, eu mostrei o circo para elas. Verdade, olha só. E jamais imaginei que 25 anos depois eu compraria aquela lona que eu acabei comprando, aquele circo. Então, eu acho que eu fui uma pessoa muito abençoada, muito privilegiada, e o mínimo que eu posso fazer é repartir isso. Claro, eu tenho uma equipe muito grande, eu tenho um circo muito grande, muito custo, e eu preciso ganhar, eu preciso ter dinheiro. Bancar então, a gente todas, cobra né? das escolas que podem pagar, Claro. E facilitamos para aquelas que não podem pagar. Sem então, dúvida. E sem problema nenhum. Convivemos muito bem com isso. Não, mas é assim que tem que... A sociedade precisa funcionar desse jeito, né? A gente precisa ser irmanar, né? Ser fraterno, ser colaborativo, né? E é aquilo, ó. Quer dizer, quem imaginou, será que o dono do Circo Garcia imaginou que uma daquelas menininhas que estavam dando volta em torno da lona, um dia ele ia comprar aquela lona? Não, eu acho que jamais, nem em sonho, né? Nem em sonho. Mas, então eu vejo a importância que é para a criança poder assistir um espetáculo de circo. Né, poder entrar com a sua família, assistir, porque naquele momento que a família está congregada, está ali assistindo o espetáculo, ela está num momento de emoção pura. É no momento que a criança pega no... Pai, será que o trapezista vai conseguir passar aquela emoção com a mãe, com a tia, sei lá, com aquela família que levou ele ao circo. Então, são momentos realmente que a gente tem que proporcionar, a gente não pode abrir mão disso. E eu sempre digo o seguinte, no momento que nós estamos vivendo transição com a internet, os pais têm preguiça muitas vezes de tirar a criança de dentro de casa. Ah, tá, teu tablet, está aí o telefone e vai brincar. Não, pais, por favor, tirem. Uma coisa é você levar a criança para assistir o teatro, para assistir o circo, para participar de um evento ao vivo. Né? Sem dúvida nenhuma, você tem jogos que também são bons para a memória, estimulam e tal, mas essa vivência que a família pode ter ao ir assistir um espetáculo de circo, sem dúvida nenhuma, é inesquecível. É o mundo real, né? É o mundo real. É o presencial, né? É o presencial, isso ninguém exatamente. substitui, não há nada substitui não. isso. A né? emoção, né? A emoção, do ao vivo. É ao vivo. E é realmente surpreendente. A gente vai no circo, né? Então você nunca sabe qual é o próximo número, o que vai ter. Você está vendo uma coisa acontecer lá, de repente, eu falei agora no começo do programa, uma passagem mágica, você já está em outra coisa, são outras emoções, né? E quando você vê, já passou o tempo, já acabou tudo, porque é uma coisa atrás da outra, né? Você se entretém com aquilo, é algo que realmente fascina. Eu imagino então para uma cabeça de criança que seja isso. Acho que depois que ela vai para o circo, ela deve ficar alguns dias ainda
curtindo. Sonhando. Né? Na verdade, os pais falam isso, que a criança fica sonhando e aí ela começa a brincar de circo. Ela pega alguns elementos, quer jogar malabares, quer se equilibrar. Então, isso que é muito gratificante. Eu tenho algumas amigas que levaram os filhos, depois levam os netos, e eles ficam tão encantados com aquele mundo que eles começam a brincar. E isso faz parte da infância, como ler um livro, não é verdade? Então, o circo é uma leitura ao vivo. A pessoa fica sonhando com os quadros, com os números. A criança, a mulher, a menina se projeta na bailarina, na contorcionista, o filho já se projeta no trapezista, o menino. Quer dizer, então, esses sonhos que alimentam a alma da pessoa. Acho que o circo tem essa fantástica trajetória de poder levar a pessoa a sonhar um pouco. Isso é importante. E nesse mundo de hoje, ainda mais, né? Precisamos sonhar um pouquinho, sempre para arejar a mente, né? E nós temos aqui a participação, a gente estava com um probleminha no computador aqui, mas já acertamos. Então, nós temos a participação da Taína. A Tainã, deve ser Tainã, eu acho, de São Bernardo. Ou é Taína ou Tainã? Se me desculpe se estiver errado, mas o que importa é que a gente manda um abração para você aí, a sua participação com a gente, de São Bernardo do Campo, dizendo assim, excelente entrevista. A cultura brasileira tem um circo enraizado. O circo não pode morrer. Muito bem, é isso mesmo. Depoimento, né? Concordo plenamente. Obrigada pela contribuição. E nós temos também mais uma pessoa aqui, que é Gil, de Franco da Rocha. Boa tarde, muito obrigado pela participação, viu, Gil? Então ele fala assim, qual a dificuldade do circo hoje em dia? Parabéns, boa tarde. Olha, as dificuldades são muitas. Na verdade, a grande dificuldade do circo é ter área para montar os seus equipamentos. Nós tivemos aí uns 100 anos de esquecimento pelo poder público. Há uns 15 anos atrás, nós nos reunimos e montamos a associação, que hoje, entre elas, são várias associações, entre elas, a Aliança Pro Circo. Por quê? Porque nós temos que convencer nossos dirigentes que é necessário deixar áreas especiais para receber o circo na cidade. Vamos dar um exemplo aqui do Grande ABC. Qual é a cidade do Grande ABC que tem uma área para receber circo? Hoje não tem Quem mais. tem um pátio oficial do circo? Nenhuma. Você entende? Então, a grande dificuldade do circo é encontrar local para se instalar. Quer dizer, então, na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares, a prefeitura deixa já uma área reservada, que tem água e tem luz para receber o circo. Não só o circo, nessa área, que seria um pátio de artes, pode receber as festas da cidade e também o circo. Nós estamos pleitando em São Paulo, capital, e estamos já viabilizando 4 áreas para circo, uma em cada região da cidade. Nós estamos pensando daqui 10 anos, se a gente não começar a lutar pelas áreas hoje, daqui 10 anos o circo vai morrer, porque não vai ter aonde se instalar. Porque, na verdade, se você não tiver uma área que for uma área boa, para o público ter um acesso, que tenha uma área que tenha segurança, cada vez vai mais para a periferia e cada vez se torna mais proibitivo de se instalar o circo. Então, há uma necessidade urgente que os prefeitos, os presidentes de câmara, os vereadores, os deputados, os senadores, pensem no circo. Se a gente não cuidar do circo, o circo vai ter grande dificuldade de sobreviver. É verdade. E a gente sabe também que na Europa há circos que estão, digamos assim, numa instalação, num prédio, né, numa coisa de alvenaria, né, porque não sobrou mais espaço para ele poder andar, circular, né? E nós esperamos, então, que todos vocês que já foram no circo, né, os comandantes hoje aí dos poderes, que vocês se lembrem que tem mais crianças pela frente que precisam ver o circo. E nós temos uma participação aqui do Dante, lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Dante, pela sua participação. Um grande abraço para você. Ele diz assim, parabéns pela iniciativa. O circo, ao meu modo de ver, educa por si só, mais do que muitas escolas públicas do Estado. Realmente, e é a minha opinião também. Eu trouxe a Marlene Querubim aqui, que gentilmente nos atendeu para vir aqui conosco, porque eu sei o quanto o circo educa, especialmente o circo dela, o circo espacial. Para nós fecharmos nossa entrevista de agora, Marlene, então, nos atualize das novidades. Nós temos a família espacial. Ah, você quer... Na verdade, estava escondendo um pouquinho essa novidade, mas é um prazer. O Circo Espacial tem no seu, digamos, seu representante personagem, né? E desde a sua fundação, nós temos um personagem que é uma nave, que é o Kim, que é um palhacinho, e essa família cresceu, e agora a família vai estrear no teatro. Na verdade, vai estrear no teatro e em vários circos do Brasil também. Porque a família espacial conta a história da família chegando na Terra, caindo ao lado do circo espacial. E aí esses personagens
vão interagir com o mundo do circo. Então, é uma, inclusive, oportunidade de nós mostrarmos para as crianças o primeiro contato com os elementos do circo. Então, é o contrário que nós estamos fazendo. Nós estamos levando para o teatro, para aquele público que não está acostumado a ir a circo, conhecer um pouco do mundo do circo, através do mágico, da bailarina, do palhaço. Então, vai interagir. É um diálogo entre a família espacial, que tem uma educadora, que a mãe é uma educadora nata, né? O pai, que é o comandante da nave e tal, e também os personagens do circo. É uma peça bem divertida que vai estrear dia 13 de setembro no Shopping Colina, em São José dos Campos. Que dia? Dia 13 de setembro. Então, olha, pessoal do Vale do Paraíba aí, né? São José, Aparecida do Norte, Guaratinguetá, Taubaté, esses privilegiados dessa região maravilhosa, né? Shopping Colinas. Shopping Colinas, em São José dos Campos. Então já vão se informando, já vão se preparando para ver esse espetáculo. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso e vai encantar muita gente. E aí nós temos, só terminando, completando o circuito de novidades, nós temos então 2 espetáculos hoje em cartaz. Isso. Né? E nós temos então o Circo Espacial lá na Avenida Atlântica, na Guarapiranga. Isso, não é? 2800. 2800. E o Circo Espacial tem Facebook, né? Temos Tem Facebook. para acompanhar as novidades. Temos tudo. Temos Instagram, Facebook, site, Perfeito. Então, gente, YouTube. olha, YouTube. Aliás, o YouTube tem muita coisa linda do Circo Espacial. Eu dei uma visitadinha lá, tem muitos trechos de shows, né, de espetáculos, trechos menores, trechos maiores. Tem, inclusive, vídeo da nossa história, apresentação no Maracanã, vídeo que a gente foi destaque 5 vezes no Fantástico, tem esses vídeos também que estão disponíveis lá, e outras participações em outros programas famosos aí também. Nós temos uma espectadora aqui bem especial, que a Marlene conhece bem, e ela fez questão de dar um oizinho pra gente aqui. Boa tarde, Sônia Quessar. Ah, Tudo meu bem? anjo da guarda. Tudo bem com você, Sônia? Ela diz assim, olha, estou assistindo, amando a entrevista e divulgando nas redes sociais. Beijos. Beijo para você também, Sônia. E a gente quer ver essa movimentação na rede social aí. É isso que é importante. Na verdade, a gente precisa agregar, junto com o circo, as pessoas apaixonadas pelo circo. E a Sônia é uma apaixonada pelo circo. Eu sou uma pessoa que fico muito grata por ter ela do meu lado, porque a gente já passou bons e maus momentos junto, e ela sempre do lado do circo. Realmente, eu acho que você falou uma coisa interessante agora. Quem vai ao circo, quem conhece um pouquinho de circo, se apaixona. Eu acho difícil alguém não se apaixonar por circo. Na verdade, assim, eu sempre ouço, ai, que maravilha, tenho saudade, aquelas pessoas que faz tempo que não vão ao circo, já, ai, que saudade que eu tô quando eu ia com meu filho, ou então, quando eu ia com a minha mãe, com meu pai. Então, eu acho que isso é importante no circo, é você marcar a trajetória da pessoa de uma forma maravilhosa, de uma forma muito única, quer dizer, você marca pelos momentos felizes que aquela família tá passando. Então, eu recebo hoje gente do circo, eu até brinco, nossa, ficando velho, ai, eu vinha com a minha mãe, agora estou trazendo meu filho. Então, é muito gratificante. Essa semana passada mesmo eu recebi um casal que estava pela primeira vez com o filho de 4, 5 anos. Olha, a gente foi no teu circo, Mariana, quando a gente era jovem, com meus pais, agora eu casei, e agora eu estou com meu filhinho aqui. Então, é um privilégio muito grande, né? Eu acho que é um trabalho ímpar que eu tenho. Sem dúvida. Então, vamos só repetir o seguinte. O site do Espacial é www.espacial, sem o E, né? Só o S, não tem circo, é www.espacial.com.br, tem no Facebook, tem Instagram. Olha, o Circo Espacial está muito bem divulgado, é fácil, tá na tela agora de novo aí o site do Circo Espacial, conheça. E digo mais para vocês, eu não perguntei para a Marlene, acho que ela não vai achar ruim comigo. Quem faz eventos pode fazer eventos no Circo Espacial. Tem espaço, é um ambiente lindo, gostoso de circo, diferente. Você pode fazer um excelente evento, reunir muitas pessoas para convenções, para festas, num espaço maravilhoso do Circo Espacial. É um prazer falar sobre isso. Autorizado? Nossa, é um prazer. Eu até esqueci, porque tanta coisa que a gente conversa, é um prazer enorme receber. A gente tem recebido várias empresas que fazem a festa de confraternização, fazem seus treinamentos corporativos, porque nós temos um evento chamado Circo Day. Então, a empresa leva os funcionários para vivenciar um dia de circo. Então, os funcionários vão aprender a fazer jogos circense e, no final da tarde, apresentar esses jogos, esses números entre paredes que aprenderam para a sua equipe. É um dia único também. É uma outra forma de educar, uma educação corporativa. Exatamente. Né? Então, pessoal,
Circo Espacial, www.espacial.com.br. A equipe da Marina Querubim eu conheço muito bem. É um pessoal muito acolhedor, muito disponível, né? Então eu tenho certeza que você, tanto para levar seu filho, como para você ir, para você conhecer, para matar a saudade do circo, de pisar na serragem, de ver aquela lona, de sentir aquele cheiro de pipoca, tudo isso faz parte, tá? Marina Querubim, nós não temos palavras para agradecer você pela sua presença aqui com a gente. E quando eu olho para você, eu lembro do circo, e é uma coisa assim, muito acolhedora para a gente, né? E eu espero que vocês todos que estão vendo o programa, avisem seus amigos, aqueles que não puderam nos acompanhar nesse dia e horário. Amanhã já estará, então, disponível em on demand para que todos possam assistir. E a gente espera que vocês aí possam passar essa informação para frente e que a gente aprenda que a pedagogia do lúdico ela é tão importante como qualquer outra esfera da pedagogia. Ela faz parte, porque talvez essa seja aquela que atinge a criança com maior facilidade. Ok? Então, meus amigos, muito obrigado pela participação, por tudo, e até o nosso próximo Missão Educar, na próxima segunda-feira, às 18 horas. Um grande abraço.